Bom, virando a página, a gente fala agora sobre eleições. O ex-presidente Lula descartou nesta terça escolher a também ex-presidente, antiga aliada Dilma Rousseff, como uma opção para vice em uma possível chapa. A declaração dada à rádio Super Tupi do Rio de Janeiro foi dada a essa rádio. O ex-mandatário afirmou que é necessária uma união de forças políticas para vencer a eleição de 2022. Dessa forma, ele descarta se juntar a mais um companheiro de partido para a corrida eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva já tinha feito declarações negativas em relação a Dilma, afirmou que falta paciência da ex-presidente para lidar com a política. No entanto, ele ainda defende que a entrada de Eduardo Cunha é que prejudicou os planos do governo Dilma. Hoje, ao que tudo indica, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o favorito para uma aliança com o petista. Para fechar a chapa, Lula apenas aguarda uma confirmação de Alckmin. E aí, Fabi, essa é a explicação oficial, né? O Lula diz que a Dilma não lida bem com política, que por isso ela não seria o melhor nome para vice, vai ficar no aguardo do Alckmin. Você acha que é por aí mesmo, Fabi, ou não? Olha, não tem como não rir, né? Porque a presidente Dilma, além das pérolas que ela, né, nos promoveu, que a gente lembra, saudando mandioca, aquelas coisas todas, né? Ela teve um prejuízo, ela causou um prejuízo para a própria esquerda, próprio Lula, que nem ele não quer mais que ela chegue perto, porque vai que ela conte alguma coisa que não deveria. Então, a Dilma, eu acho, né, na minha visão, que ela tem ainda aquela coisa romantizada da esquerda de 1980, 70, quando ela era uma jovem, e ela ainda defende, talvez ela defende esses valores ainda. Então fica uma coisa um pouco diferente, porque o presidente Lula, ele não é mais aquele clássico socialista, tem aquele capitalismo que favorece só ele e os amigos dele. Então fica uma coisa um pouco assim, e a Dilma aí eu acho que ela talvez não se encaixasse, né? Jogar essa culpa para o Cunha também é desleal, porque o Cunha foi um instrumento ali que apenas expôs, né, muito inteligente o que estava havendo no Brasil. Mas é óbvio que ele não quer chegar perto da Dilma, porque a Dilma deu prejuízo real ao PT até hoje, né? A Passadinha é o que o diga, por exemplo, né? É um calo lá para o Lula resolver. Agora, essa do Geraldo Alckmin e ele se juntando, é só para nós, né, que antes falavam que era a teoria da conspiração, para nós é só uma confirmação. Nunca houve esse embate entre PSDB e PT. Eles são pacotinhos da mesma prateleira, da mesma lojinha, né? Eles são iguaizinhos, eles só diferem um pouco no discurso, um tom mais popular, o outro mais prudente, mas no fundo, eles não estão pensando no povo e usam isso, né, com a intenção de se perpetuar no poder. E que Deus nos permita nos livrar dele. Piperno, queria pegar com você justamente desse ponto que a Fabi trouxe agora no final. Ela não usou a expressão, mas é dessa forma que ficou conhecida, né? A teoria das tesouras, né? De que o PT e o PSDB faziam essa oposição, que na verdade não era uma grande oposição, que eram dois lados da mesma moeda. Você acha que era isso mesmo, Piperno, ou não? Não, eles foram rivais ferrenhos, sim, num determinado momento. Assim como, por exemplo, você vê em Portugal agora o Partido Socialista contra o Social Democrata, na Espanha o Partido Socialista contra, o Partido Conservador. Ou seja, isso acontece, o Partido Trabalhista Britânico contra o Partido Conservador, mas é importante também a gente salientar que, aliás, na Espanha o Partido Popular, desculpa, de centro-direita, que nenhuma dessas siglas que eu citei são siglas que estão nos extremos do espectro político, né? Assim como o PT e o PSDB. Um não é, obviamente, um partido de extrema esquerda e o outro nunca foi um partido de direita. São partidos, um do centro à direita, outro do centro à esquerda. O PT não é extrema esquerda, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Só tem extrema direita, então, para você? Não, veja bem. Não tem extrema esquerda no Brasil? Tem. Quem é extrema esquerda? PCO, PSTU, essas coisas. PSOL, E que não tiveram ainda estatura, né? Agora, aqui no Brasil, por exemplo, você tem muita gente de direita tradicional, de direita clássica, assim como você tem partidos de esquerda clássica. Isso é normal. Qualquer país do mundo tem. Bolsonaro está no extremo, diferente. Bom, mas voltando então à questão, eu vou até concordar com uma parte que você falou, porque, olha, é difícil, por exemplo, a gente ter aqui um debatedor mais à direita que reconheça que Lula e Dilma têm, inclusive, visões diferentes do mundo. Dilma é, sim, alguém de esquerda pré-muro de Berlim. É isso que a Fabiana disse de uma forma elegante, de uma outra forma. Ela tem mais conexões. Ela, sim, é uma mulher de esquerda. Ela está à esquerda do Lula. Isso é fato. Agora, é evidente também que é um factoide alguém lançar essa história de que a Dilma pode ser vice do Lula. Com todo respeito. Eu acho até que
por mais erros que a Dilma cometeu, e foram muitos, e o Lula cita o Eduardo Cunha por isso, se houvesse uma composição com ele, com o Cunha, provavelmente não teria havido impeachment, mas isso é história. O fato é que o PT tenta esconder a Dilma, porque ela errou demais enquanto estava no governo. Porque PT e oposição têm duas visões diferentes sobre aqueles 13 anos em que o partido governou. É claro que os lulistas querem dizer que, afinal de contas, o governo que vale foi o do Lula até 2010. Ou os antagonistas insistem que não. Afinal de contas, Lula elegeu Dilma, então ele também é responsável por isso. É claro que a gente vai ter essas diferenças de visões, mas não tem a menor possibilidade, e é realmente de uma galhofa, essa história de que a Dilma possa ser vice do Lula. Piperno, por acaso a Dilma caberia bem como vice do Ciro? Eu acho, Fabiana, que a Dilma... Estou falando pela visão, tá? Visão de esquerda. Eu acho que ela não caberia como vice de ninguém. Ela teve o seu papel, mas ela tem, de fato, uma visão antiquada de mundo. Os outros setores da esquerda, esses que estão disputando a eleição, eu acho que eles têm uma visão bem mais moderna, a ponto de Lula... O PT, desde a redemocratização, disputou 8 eleições para presidente. Nas 4 que venceu, ele tinha vices mais ao centro, mais até de centro conservador. Ué, o José Alencar e o Temer. Agora, quando o PT concorreu com o vice de esquerda, ele perdeu, porque ele não consegue aglutinar outros setores. Vai lá, Fabi, você está se segurando aí, você está querendo responder. Vai lá, chegou a hora. Quem foram os vice, então? Não, a questão é a seguinte, o que eu vejo, né, falar que o Lula não é essa esquerda para o Muro de Berlim, isso aí também concorda, a Dilma né? Ela ainda não se tocou que o muro caiu e se bobear ainda ela vai achar que a Rússia, a União Soviética está lá. Então ela precisa situar, eu acho que ela ficou mesmo demodê. O Lula já, por outro lado, está moderno, mas o que ele está moderno, que a gente vê que ele está moderno, é na captação de recursos que ele tem 2 bolsos esquerdos, ele é bem esquerda, é a esquerda dos amigos dele, esquerda do bolso dele, é a esquerda da ausência de razão, é a esquerda da ausência do bom debate, é a esquerda de ter a noção de ir num podcast e falar para jovens e driblar a pessoa, o intelector que está falando, com aquelas velhas narrativas de sempre. Não é possível que a gente está discutindo de uma forma normal que um condenado, né, que foi descondenado, mas ainda o que houve ali foi uma prescrição punitiva estatal, o que não houve foi uma ausência ou um reconhecimento do Estado dizendo que ele não fez crimes ali de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, um lavador, um corruptor de dinheiro público, as pessoas estão pensando em articular com ele e dando a chave do cofre para o cara que roubou o cofre. É inadmissível, Piperno, é inadmissível que não exista uma esquerda, então, moderna, uma esquerda nova, que converse com a juventude, que não precise usurpar recurso público ou dizer que aquela narrativa era mera perseguição política. Ora as bolas, a gente precisa evoluir nessa discussão. Okay. O Brasil está cansado. Rapidinho, Piperno, para a gente fechar, temos 30 segundinhos. Vai lá. Não, eu acho que as posições estão aí colocadas e é a população, é o eleitor que vai decidir. E acho também que o fato de ter recuperado todos os seus direitos políticos mostram também que hoje ele é alguém que não tem condenação nenhuma, portanto pode concorrer.